Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula, certo? Pessoal do nono ano, né? Essa aula ela vai servir como uma espécie de revisão do que a gente vinha vendo em sala de aula, certo? Essa revisão, né? Ela vai tratar sobre as propriedades de potências, certo? Foi o assunto que a gente estava debatendo em sala de aula, né? E a gente vai relembrar um pouquinho do que é potência, como é que a gente calcula uma potência para a gente ir propriamente para as propriedades de potências, tá certo? Primeira parte do vídeo, a gente vai relembrar o que é uma potência, calcular algumas, e na segunda parte do vídeo vai ser as propriedades das potências, ok? Potências com expoente natural, certo? Que a gente vai ver depois. A gente vai falar sobre raízes, né? A gente vai ver raízes depois. E aí raiz entra na parte de potências com expoente fracionário. Primeiramente, potências com expoente natural, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é relembrar o que é uma potência, certo? Uma potência a gente pode ver de dois pontos de vista diferentes, tá certo? Ela pode ser uma forma de escrever números grandes, certo? Você tem um número muito grande que você pode escrever esse número como uma forma de potência, a gente vai ver aqui com os exemplos. Ou a gente pode ver uma potência também como uma multiplicação de um mesmo número várias vezes, tá certo? Então a gente pega um número e multiplica por ele mesmo, depois multiplica por ele mesmo de novo, e faz esse processo. Quando a gente multiplica o mesmo número várias vezes, a gente está falando, na verdade, sobre potência, tá certo? E essa potência, ela pode ser usada para escrever um número, uma quantidade, um número bem grande, tá certo? Então, a potência tem essa finalidade, é uma multiplicação, só que ela pode ser usada também para representar um número, um valor muito grande, tá certo? Então, vamos relembrar, ok? Como é que a gente representa uma potência? Uma potência sempre vem com essa configuração aqui, tá certo? O número grande que fica aqui embaixo, que a gente chama ele de base, certo? Então, 3 vai ser a base, e o número pequenininho que fica aqui em cima, certo? Que ele é chamado de expoente, certo? Expoente, ok? O que é que o expoente diz pra gente? O expoente diz pra gente quantas vezes a base vai aparecer. Então, nessa potência aqui, 3 elevado a 4, a gente fala assim, né? O número pequeno que fica em cima, a gente diz que ele é elevado. Então, 3 elevado a 4, na verdade, significa o quê? Significa que eu vou escrever o 3 4 vezes. O 3 vai aparecer 4 vezes. Como é uma multiplicação, certo? Então, eu vou efetuar essa multiplicação, certo? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Tá certo? Então, essa potência é uma multiplicação e ela serve, né? Eu posso escrever o 81 desse jeito aqui. Se eu não quiser escrever o 81 desse jeito, eu posso escrever o 81 assim, que ele representa esse mesmo valor, 81. Tá certo? De novo, outro exemplo. 7 elevado a 3. Quantas vezes o 7 vai aparecer? 7 vai aparecer 3 vezes. Tá certo? E aí eu vou multiplicar. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 49, 343. Tá certo? Então eu posso escrever o 343, representar dessa forma, ou representar assim. É uma forma de você escrever, de você representar um número geralmente grande, tá certo? 10 elevado a 4. Quantas vezes o 10 vai aparecer? 10 vai aparecer 4 vezes, certo? E aí você vai multiplicar esses fatores aqui, certo? 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 100 dá 1000. 10 vezes 1000 dá 10.000, certo? Então, 10 elevado a 4 dá 10.000. Só uma dica, certo? Quando você tiver 10 elevado a algum valor, basta você colocar o número 1 e esse 1 vai ser seguido da quantidade de zeros indicada pelo expoente. Se aqui fosse 10 elevado a 5, seria 1 e 5 zeros. Se aqui fosse o 10 elevado a 6, seria 1 e 6 zeros. Tá certo? 2 elevado a 5, quantas vezes o 2 vai aparecer? O 2 vai aparecer
5 vezes, certo? O 2 aparece 5 vezes, e aí eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32. Certo? Isso daqui, quando eu tenho um número natural, elevado a um expoente, que também é um número natural. Professor, e se for uma fração? Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Tá certo? Se for uma fração, você vai fazer do mesmo jeito. No caso, o expoente continua sendo um número pequeno. E a fração todinho vai fazer parte da base. Tá certo? Então, nessa potência aqui, quantas vezes a base, que é a fração, vai aparecer? Ela vai aparecer 3 vezes. Tá certo? Então, aqui vai aparecer 3 vezes. Ok? E aí a gente vai multiplicar. Multiplicação de frações. O de cima multiplica pelo de cima. E o de baixo multiplica pelo de baixo. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Na de baixo, como é que fica? Na de baixo, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 25 dá 125. Tá certo? Então, uma potência de uma fração também vai dar como resultado uma fração. Ok? Na de baixo, quantas vezes essa base vai aparecer? 2 vezes. 6 sobre 8 vezes 6 sobre 8. 6 vezes 6 dá 36. 8 vezes 8 dá 64. Ok? Então, quando a base é uma fração, a gente faz desse jeito, seguindo a mesma ideia que a gente fez aqui. Professor, e se a base for um número decimal? Aí eu aconselho fazer de um jeito que eu considero mais simples. Qual é o jeito? Você transforma o número decimal em uma fração, encontra a resposta e depois volta para o número decimal. Tá certo? Que a gente acabou de ver como é que faz com a fração. Então você consegue transformar facilmente um número decimal aqui numa fração, calcula a resposta usando essa fração, depois volta para o número decimal. Como assim? 0,1 é a mesma coisa, ó, que 1 sobre 10. Tá certo? Professor, como é que a gente faz isso? Se na frente do número, se na frente da vírgula for um zero, você na parte de cima da fração coloca o que vem depois da vírgula, aí você está transformando em fração. Então coloca o traço, bota 1 embaixo, certo? E aqui, depois desse 1 que está aqui embaixo, você vai ver quantas casas decimais tem aqui. Só uma. Então você vai colocar um zero aqui. Tá certo? Para que eu faço isso? Para transformar o que está dentro dos parênteses aqui numa fração. Pronto, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Agora eu vou resolver. Certo? Isso que era um número decimal, eu transformei em fração. Sei resolver fração? Sei. 1 sobre 10 vai aparecer 2 vezes. E aí eu vou agora multiplicar. Certo? Multiplicação de frações. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 10 vezes 10 vai dar 100. Pronto. Então, esse número decimal, certo? Quando eu transformo ele para fração, né, e calculo essa potência, vai dar como resposta essa fração. Quero colocar a resposta em número decimal. Então, transformo. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, do jeito parecido que a gente fez para transformar isso daqui numa fração, a gente faz para transformar a fração em número decimal. Então, eu vou pegar o número que está em cima, quem é? É 1. Certo? Aí eu vou contar aonde eu vou colocar a vírgula. Certo? Número decimal, número com vírgula. Então, eu vou ter que encontrar a posição da vírgula. Como é que eu faço para encontrar a posição da vírgula? Quantos zeros tem aqui? 2. Então, eu vou de trás para frente, da direita para a esquerda, certo? De trás para frente, eu vou contar as posições, né, que coincidem com a quantidade de zeros aqui. Se aqui eu tenho 2 zeros, então eu vou contar 2 posições. 1, 2. Contei as posições. 2 zeros, 2 posições. Aí eu boto a vírgula. A vírgula, ela sempre vem
depois dessas posições que eu contei. Então, se aqui são 2 zeros, vão ser 2 posições. Professor, mas eu conto a partir do número que está aqui? Sim, certo? Se tivesse 2 números, você contava eles também. Então, eu contei a partir do 1. Então, 1, 2, as posições, botei a vírgula. Não pode ficar espaço vazio. Então, aqui eu venho, completo com o quê? Com 0. 0 aqui, na frente da vírgula. Não pode ficar espaço vazio, eu coloco outro 0 aqui. Então, 0,01 é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é a resposta dessa potência aqui. Tá certo? Quando você tem uma potência com um número decimal, você pode fazer desse jeito. A última para a gente terminar. 1,2, aqui eu não coloquei, eu esqueci de colocar a potência. Vamos colocar a potência, vamos botar esse 2 mesmo, tá certo? Como é que a gente faz? Do mesmo jeito, transforma o número decimal que está ali em fração. Como é que eu faço? Boto o número que está aqui, ó. Professor, mas agora tem um número diferente de 0 na frente da vírgula. Se tem um número diferente de 0 na frente da vírgula, você coloca ele também. Então vai ficar o 12, passo o traço, certo? Porque eu quero transformar em fração. E agora, boto 1, certo? Sempre aparece 1 aqui embaixo. Quantos zeros eu tenho depois da... Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 1. Só um aqui, ó. Só esse. Então aqui eu vou botar só 1, 0. Certo? Se é só um algarismo depois da vírgula, eu boto só um 0. E aí, qual é o expoente? É 2. Então vai ficar elevado a 2. 12 sobre 10 elevado a 2. Então significa que o 12 sobre 10 vai aparecer 2 vezes. Certo? 12 sobre 10 vai aparecer 2 vezes. Ok? E agora, 12 vezes 12, quanto dá? 144. 10 vezes 10 dá 100. Ok? Quero transformar esse valor aqui num número decimal. Seguindo a mesma ideia que a gente fez ali. Como é que eu faço? Boto o número que está em cima, o 144. Certo? Como eu tinha colocado aqui, 1. Aí quantos zeros eu tenho aqui, ó? 2. Então, de trás para frente, da direita para a esquerda, eu vou contar as posições. 2 zeros são 2 posições. Contei 2, boto a vírgula. Então, qual é a resposta de 1,2 elevado a 2? 1,44. Tá certo? Então, essa, né, é a forma da gente fazer quando a gente tem uma potência de número decimal. Professor, eu posso fazer a multiplicação do número decimal direto? Pode, certo? Eu acho que é mais fácil de errar, né? Fazendo direto eu acho mais fácil de errar. Eu acho mais, você tem menos risco de errar se você transformar em fração, porque com fração eu acho mais simples de trabalhar. Então, uma dica que eu dou é transforme em fração, faça a conta, depois você volta e transforma em número decimal, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo, certo? Relembrando que é uma potência, para a gente ir para a próxima parte que fala sobre propriedades de potências, ok? Continuando a falar sobre potências, agora a gente vai falar sobre propriedades de potências, certo? Mas a primeira pergunta é, para que eu preciso aprender o que é e para que eu preciso aprender propriedade de potência, tá certo? Então, antes de falar de propriedade de potência, eu coloquei aqui, ó, uma questão que vai cair bem parecida na prova de vocês, tá certo? Ó, questãozinha como essa. O que é para fazer nessa questão? Para calcular, certo? Para fazer essa conta aí com essas potências, tem multiplicação, certo? De potências de mesma base. Tem aqui um traço, que é uma fração, a divisão, e tem outra multiplicação de potência de mesma base embaixo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que me dizer qual é a resposta disso aí, certo? E aí tem 2 jeitos de fazer, certo? A gente vai começar pelo jeito fácil. O jeito fácil seria o quê? Seria tentar descobrir um número. Descobrir o número que está aqui em cima, descobrir o número que está aqui embaixo, para depois a gente poder fazer a conta. Então, vamos lá. O primeiro número é esse daqui, ó, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3
certo? 2 aparece 3 vezes, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Vou fazer na conta de um por um, certo? O segundo que está aqui, ó, 2 elevado a 5, então vai ser 2 elevado a 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando você fizer a multiplicação, isso aqui, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, certo? E o último aqui, ó, 2 elevado a 7, vai ser o 2 aparecendo 7 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Quando você multiplicar isso daqui tudinho, ó, até o 5, dá 32, 64, 128. Então, isso daqui dá 128. O que está acontecendo? Eu estou multiplicando essa resposta aqui, ó, essa resposta aqui, com essa. Então, eu vou fazer 8 vezes 32. Quando eu multiplicar aqui, ó, 8 vezes 32, vai dar 256, tá certo? Multipliquei o 8 aqui, ó, esse 8 aqui, essa primeira resposta, por essa daqui, 32. Dá 256. Essa resposta, esse 256 aqui, eu vou multiplicar por 2 elevado a 7, certo? Que é a mesma coisa que 128. Então, quando eu multiplicar 256 por 128, tá certo? 256 por 128, essa parte de cima vai dar esse número aqui, ó, 32.768. Isso daqui eu consigo transformar isso daqui tudinho, quando eu multiplicar tudinho, por esse número aqui, tá certo? Esse é o jeito fácil de fazer, ok? E depois eu vou multiplicar a parte de baixo. A parte de baixo é como? A parte de baixo é o 2 elevado a 4, né? Que é o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar quanto? Vai dar 16. E o 2 elevado a 10, não vou fazer a conta toda, vou colocar aqui só a resposta. 2 elevado a 10, que dá 1024. Tá certo? Na parte de baixo eu vou multiplicar esse valor aqui por esse valor aqui. Tá certo? Então, quando eu multiplicar o 2 elevado a 4, que dá 16, por 2 elevado a 10, que é 1024, vai dar esse número aqui, ó. Vai dar 16.384. Tá certo? E aí, o que você faz? Você faz essa divisão. Você pega esse número e divide por esse. Quando você dividir esse valor aí, a resposta vai dar 2. Então, a resposta disso tudinho aqui é 2. Esse é o jeito fácil de fazer. Certo? Isso aqui vai ter uma parecida na sua prova. Só que aí tem um jeito moleza. Que a gente usa o que no jeito moleza? Uma coisa chamada propriedade de potência de mesma base. Tá certo? Isso aqui é um jeito fácil, mas tem um jeito mais fácil, tem um jeito moleza. O que é que diz essa propriedade que eu chamei ela de P1? É a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Potências de mesma base. Certo? O que ela diz? Ela diz o seguinte, que quando você tem uma multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e multiplica só os expoentes. E você transforma essa multiplicação de várias potências numa potência só, com expoente só. Então, como é que ficaria aquele exemplo ali, ó? Vamos lá para o exemplo. Você tem o 2 elevado a 3 vezes o 2 elevado a 5 vezes o 2 elevado a 7. Essa propriedade que facilita a nossa vida, ela diz o seguinte: se aqui você tem uma multiplicação de potência na mesma base, aqui é a potência de base 2 expoente 3, aqui é a potência de base 2 expoente 5, aqui é a potência de base 2 expoente 7. Você consegue transformar isso tudo numa potência só. Qual é a potência?
potência de mesma base, base 2, e aqui eu vou somar os expoentes. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. Certo? Eu consigo transformar essas duas potências, essas três potências, essa multiplicação de potências, essas três potências numa só. Tá certo? Mais um exemplo. Agora na parte de baixo, eu consigo transformar, ó, essa multiplicação aqui, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 10, essas duas aqui, em uma só. Qual vai ser? Base permanece a mesmo 2, certo? O expoente vai ser o quê? A soma desses dois. 4 mais 10, 14. Por que eu faço isso? Porque eu consigo transformar isso que está aqui em cima no 2 elevado a 15, ó. Certo? Transformei isso tudo que está aqui em cima no 2 elevado a 15 e transformei tudo que está aqui embaixo em 2 elevado a 14. Tá certo? Então, eu consegui transformar uma coisa toda bagunçada numa coisa mais simples. Ah, já resolvi? Ainda não. Essa propriedade que a gente usou para simplificar um pouco o problema é a propriedade que eu chamei de P1, que é a propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Tá certo? Então, ela serve para quê? Ela serve para você transformar uma multiplicação de potência de mesma base numa potência só. Tá certo? Então, eu apliquei ela aqui em cima, transformei isso tudo que está aqui em cima numa só. Aí eu fiz a mesma coisa, peguei a parte de baixo agora, transformei essas duas em uma só. Simplifiquei meu problema. E para resolver, professor? Para resolver a gente vai ver a próxima propriedade, que é a propriedade de divisão de potências de mesma base. Continuando, pessoal, a propriedade que eu vou chamar de P2, certo? A propriedade que eu vou chamar de P2, que é a propriedade de divisão de potências de mesma base, certo? O que ela diz pra gente? Ela diz pra gente o seguinte, que se a gente tiver uma divisão de potências de mesma base, a gente pode transformar essa divisão em uma única potência. Tá certo? Do mesmo jeito que a gente, com a multiplicação, a gente pegava, transformava isso aqui tudinho numa potência com uma base só, um expoente só, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, aqui a gente vai usar essa segunda propriedade. Ela diz o que pra gente? Que se a gente tem uma divisão de potências de mesma base, né, você consegue transformar isso tudo numa potência só. Certo? Porque se eu não fizesse isso, eu tinha que calcular quanto que é 2 elevado a 15, que a gente viu que deu 32.768. Tinha que calcular 2 elevado a 14, que deu 16.384, e depois fazer a divisão. Não ia facilitar tanto a nossa vida. Então, o que a gente faz? A gente vai usar a propriedade para simplificar na hora de fazer as contas. O que diz essa propriedade? Que se você tiver uma divisão de potência de mesma base, ó, como aquela ali, 2 elevado a 15 dividido por 2 elevado a 14, você consegue transformar isso tudo numa potência só com a base só. Como? Você copia a base, que a base é o 2, e faz o quê? Você faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Certo? Professor, toda a vida é assim? Toda a vida é assim. Sempre é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Quando você fazer 15 menos 14, isso aqui vai dar 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1. E aí, ó, essa é a resposta. Certo? Quanto que é 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 só aparece uma vez. Qual foi a resposta da conta que a gente viu? 2. Ou seja, usando essas propriedades que a gente acabou de ver, a propriedade P1, que é a multiplicação de potência de mesma base, que você pega uma multiplicação, transforma numa potência só, né? Mantendo a mesma base com um expoente só, né? E aplicando essa segunda propriedade, depois que você já aplicou a propriedade P1, você consegue resolver o problema sem precisar fazer toda a multiplicação, tá certo? Você consegue resolver
de uma maneira mais simples, ok? Então essas foram as propriedades P1 e P2, tá certo? Multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base para resolver um problema parecido com esse, tá certo? A gente usa para simplificar o problema, transformar a expressão complicada numa mais simples e aí a gente conseguir resolver sem precisar fazer cálculos complicados, ok?